Oi, boa noite. Eu sou Georgine, aqui da CF de Itaipuaçu, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Mas todo mundo me chama de Jo e tá tudo bem. Eu gosto também. Então hoje a gente vai fazer um estudo, mas antes do estudo começar, vamos cantar um pouquinho? Vou pedir a vocês só um minuto para poder compartilhar, para vocês poderem ir aonde vocês estão, na casa de vocês, né? Ou na casa espírita, ou no trabalho, às vezes até no ônibus. Mas vamos compartilhar a tela para todo mundo poder cantar junto. Só um minutinho. Isso. Um pouquinho de fé. Fé, 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 de um grãozinho de mostarda, é, no coração que se guarda. Fé, 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 para ser bem respeitada. Tem que ser raciocinada. Fé, 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 de um grãozinho de mostarda, é, no coração que se guarda. Fé, 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 para ser bem respeitada. Tem que ser raciocinada. Essa eu acho que muita gente conhece. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Então, agora a gente vai fazer a página de abertura e a prece. Eu trouxe uma página desse livro aqui, olha. Palavras de Vida Eterna, o Espírito Emmanuel e o Médium Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 22, que diz o seguinte: na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Paulo,
aos Colonicenses, capítulo 3, versículo 17. Dizes-te cristão, declara-te seguidor de Jesus, afirmas-te cuidador do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em suas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e cumpre-a. Libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele e a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos apresentam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas telas do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre, dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Então a gente vai fechar os nossos olhos e sabemos que não estamos presentes um do ladinho do outro, mas estamos ligados por essa tecnologia, pela internet. Que coisa boa! Assim a gente pode se ver. A gente pode trocar. Vamos elevar o nosso pensamento, imaginar a figura de Jesus e dizer assim: Mestre querido, amigo de todas as horas, irmão incondicional das nossas vidas, agradecidos, Senhor, estamos mais uma vez por aqui estarmos, mesmo que virtualmente, reunidos em Teu nome. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que se encontram ao nosso lado, aonde quer que estejamos. Agradecemos o Espiritismo, agradecemos as bênçãos, o lar que nos abriga e pedimos, Senhor, que os amigos espirituais possam nos abençoar, possam nos envolver, abençoar a todos aqueles que sofrem um leito de dor, que sofrem dores físicas, dores morais. Que neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, a espiritualidade maior possa absorver desses momentos energias benfazejas para todas essas criaturas. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, a gente escolheu falar hoje sobre a palavra. Por quê? Porque a gente sempre vai buscar alguma coisa que às vezes incomoda,
às vezes traz para a gente reflexão. E a palavra, atualmente, mais do que nunca, tem mexido muito com todos nós, né? Às vezes o que a gente acha que é verdade não é verdade, os fake news. Então, a gente foi estudar um pouquinho, porque como era algo que a gente precisava aprender um pouquinho, a gente foi estudar e a gente vai dividir com vocês. E o que é a palavra? A gente foi buscar lá no dicionário. É uma unidade linguística com significado que pode ser escrita ou falada. Expressou-se por meio de palavras. É uma capacidade que confere à raça humana a possibilidade de se expressar verbalmente. É a fala. A gente está aqui conversando, falando. Mas ele diz que confere à raça humana. E a gente foi falar dos 3 reinos que a gente aprende na doutrina, né? O reino mineral. Existe a palavra ali? Não. No reino vegetal, existe a palavra ali? Não. No reino animal e hominal. No animal, existe o som. O passarinho canta, o cachorrinho late, o gatinho mia. Mas existe a palavra? Não. A palavra existe no hominal. E a gente achou interessante essa fala de Leon Denis, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Por quê? Quando cria-se a individualidade, cria-se o espírito, aí começa a existir a comunicação. E Aristóteles, lá atrás, já dizia o seguinte para a gente: é evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. O homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, uma simples voz pode indicar a dor e o prazer, e outros animais possuem, mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e, portanto, também o justo e o injusto. A gente sabe, né, quando o cachorrinho está com dor, o latido dele é diferente. O gatinho. Mas o homem, o ser humano, ele sabe o que é justo, o que é injusto, o que é conveniente. A gente consegue verbalizar, através da fala, aquilo que a gente está sentindo. Há quanto tempo vocês acham que o ser humano fala, hein? Isso me intrigou, sabe? E a gente foi buscar. A era da fala e da linguagem. O primeiro ancestral humano com estrutura craniana, língua e laringe, o Cro-Magnon, era capaz de reproduzir fala e linguagem, tem origem entre 35 a 40 mil anos atrás. Porque até para emitir as palavras, o tamanho do crânio, a questão da língua, da laringe, tudo isso tem uma combinação. Talvez um fonoaudiólogo pudesse explicar melhor isso para a gente. Mas é por aí. Agora, olha quanto tempo. 40 mil anos atrás que o ser humano começou a falar. E a escrita? Porque a palavra pode ser falada e pode ser escrita. A escrita foi criada por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Vários são os fatores que explicam o nascimento da escrita. O homem inventou a escrita. Começou a usar o papiro, a pedra e as placas de argila para gravar as suas mensagens. Então, a escrita veio bem depois da fala. O homem começou a sentir necessidade de registrar aquilo que ele falava, os acontecimentos. Então, a escrita vem bem depois da fala. Vamos lá. E esse filósofo, Mikhail Bakhtin, que é uma pessoa que eu estou conhecendo agora
há pouco tempo, estou assim, bem encantada. E ele diz o seguinte da palavra, ele é bem mais recente, tá vendo? Ele desencarnou em 1975. Eu ia fazer 5 anos. Ele diz o seguinte: a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. A palavra é território comum do locutor e do interlocutor. A gente precisa do outro para que a gente fale. Precisa de alguém. A palavra não existe se ela não tem o outro com quem trocar. E aí a gente viu aquela parte histórica, a gente viu o filósofo, agora a gente vai ver no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Lei da Sociedade. E se eu preciso do outro para me comunicar, se eu preciso do outro para falar, para ouvir, para que haja o diálogo, a gente foi buscar na Lei da Sociedade. Vamos ver o que é que os espíritos dizem. Na pergunta 766, Kardec pergunta para os espíritos: a vida social é natural? Viver em sociedade é natural? Olha o que os espíritos vão responder. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ele não deu inutilmente. A gente não conquistou essa questão da palavra à toa. Então, Deus não nos deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Porque se não existe a palavra, e a gente vê também, né, hoje em dia já tem até os sinais, várias línguas. Isso tudo começou, a questão da fala, há 35, 40 mil anos lá atrás. Se a gente não tem relação, se a gente não vive em sociedade, como é que a gente vai exercer a palavra, a comunicação? E é nessa comunicação que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo enquanto espírito. Se a gente for pegar direitinho a Lei de Sociedade, capítulo 7, a gente vai ver o quão importante é. E aí a gente trouxe essas duas gravuras. Hoje em dia, não está podendo mais ter aquela reunião ali, né? Mas olha o que aconteceu, a gente evoluiu de uma tal maneira que a gente troca palavras, ideias, sentimentos através da internet. Eu estou aqui falando para vocês. Então, essa comunicação faz com que a gente se desenvolva, que a gente aprenda, que a gente conviva na relação com o outro. E a palavra vem para que a gente possa se comunicar, se relacionar de uma melhor maneira. E lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro escrito por André Luiz, né, através do médium Francisco Cândido Xavier, no capítulo 2, André Luiz, nesses livros, sempre faz pergunta ao mentor, ao guia que está com ele, e ele responde e dá umas explicações. E nesse capítulo 2, ele tem um pedacinho, só um pedacinho, que ele fala sobre essa questão da palavra. E aí ele diz assim: enquanto lhe ouvíamos as ponderações encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aí André vai dizer o que o mentor falou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. E aí ele vai explicar isso. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor do tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, palavra, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. E aí, fazendo uma ligação lá com a página inicial,
E isso, assim, estou falando para mim primeiro. Como que essa questão da palavra, como que é uma potência, porque a gente pode dizer um sim, que pode esclarecer, que pode acalmar, e a gente pode dizer um sim, que fere, que machuca. Porque a palavra é uma potência. Todo mundo, com certeza, se a gente disser, você já magoou alguém com alguma palavra? Você já foi magoado? Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo. Aquele professor que marcou a gente com alguma coisa bem bacana, e que a gente, nossa, aquele professor conversava umas coisas tão legais, marcou a gente. Ai, aquele professor que eu não gosto de lembrar, porque ele dizia coisas que... Estou falando do professor porque eu sou professora, né? Mas o cuidado com essa potência, com essa palavra. O que é que a gente anda fazendo com as nossas palavras? O que é que a gente está dando ouvido? Porque a conversação tem o ouvir e tem o falar. Então, o que é que a gente está fazendo com essas oportunidades que aparecem com a gente, pra gente, no dia a dia? E lá na página inicial também, ele fala assim, ó, que eu achei bem bacana, que a emoção cria a ideia e a ideia plasma as ações. Então, o pensamento modela fluido. A gente estudando um pouquinho, a gente sabe que quando a gente pensa, a gente plasma, como se fosse aqueles balãozinhos das histórias em quadrinhos, em volta da gente. E o que acontece? Porque tudo que falamos passou pela nossa mente, depois foi plasmado para o plano espiritual e em seguida julgamos para o universo pelas nossas palavras. Ah, eu falei sem querer. Ah, eu não devia ter falado aquilo. Me desculpa. Já falou. Acontece, gente. Não é pra gente ficar aqui carregando o corpo, mas é só pra gente ficar mais atento naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala. Isso é um exercício que todos nós vamos fazendo aos poucos. Mas a gente precisa conhecer. A gente precisa saber dessas coisas. E o Espiritismo traz isso pra gente com muita clareza. Somos energia. Pensamento é energia. Então, esse orar, esse vigiar que Jesus fala pra gente, em relação à palavra, é importante. Porque para eu estar aqui agora falando para vocês sobre esse tema, eu tive que ir lá, tive que estudar, estou com esse roteiro. Porque isso é importante. Primeiro para mim. Eu digo para vocês. Diante de tantas coisas acontecendo, às vezes a gente magoa algumas pessoas que a gente ama tanto. Às vezes com uma palavra, uma frase. E tá difícil. Então é importante que a gente estude, que a gente leia, para que a gente consiga, em alguns momentos, segurar um pouco o nosso verbo, a nossa palavra que fere, e usar a nossa palavra de uma maneira boa. Porque tem muita gente precisando de ouvir uma palavra boa. Um telefonema, uma palestra, uma música, um bom programa. Olha a palavra em todos esses lugares. Um bom livro, a palavra escrita. Mas o nosso pensamento vem primeiro. E depois a gente joga essa palavra aí no universo. E ainda lá no Obreiros de Vida Eterna, nesse mesmo capítulo, o mentor coloca o seguinte para o André: a ausência de qualquer palavra menos digna
e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades da edificação. Então, dependendo da nossa conversação, olha quem que se aproxima da gente. Dependendo daquilo que a gente lê, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente assiste, que tipo de palavra a gente está trazendo para a vida da gente, a gente pode estar trazendo para perto da gente os mentores, nossos anjos de guarda, e eles vão estar ali, ajudando a gente nas nossas necessidades. A oração, a prece, uma palavra amiga, uma página, a importância da palavra, ele fala, fatores verbais edificantes. Tirar da vida da gente certas palavras, fazer esse esforço de tirar algumas palavras que não são tão boas assim, que são carregadas de energia, e trazer para a nossa palavra, para o nosso verbo, termos edificantes. E um autor que estuda o Bakhtin, que é o Miotelo, nesse livro aí, Por uma Escuta Responsiva, ele diz o seguinte: e a gente esquece aquilo que é o mais fundamental nessa relação do ser humano. Eu sou constituído nessa relação, eu e o outro. E o ponto de partida não é o eu, o ponto de partida é o outro. E aí eu trouxe essas duas gravuras aí para a gente ver. O que acontece? O eu é importante, né? Eu sou importante. Mas se o outro não existir, o eu. E aí, lendo o livro e outras coisas, a gente viu o seguinte: por exemplo, eu só passo a ser professora se existir o aluno. Eu só passo a ser mãe se existir o filho. Sempre eu só existo, eu só tenho como me comunicar se existir o outro. E aí a gente lembra do ensinamento de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha a relação do eu com o outro no maior mandamento do Cristo, o maior mandamento das leis de Deus. Ao próximo como a si mesmo. É nessa relação do eu com o outro que a gente é alguma coisa. E se a gente observar essas duas gravuras, o primeiro ali está bem harmônico, né? Estão conversando, estão se entendendo, são diferentes, mas estão se entendendo. Agora a outra gravura, a gente percebe que o outro não está muito satisfeito, está com raiva, e até o corpo dele fala, gente. Porque quando a gente está com raiva, a gente franze a testa, a gente, né? Da mesma maneira como a gente está feliz. Então, o tempo todo nós somos comunicação. Às vezes a pessoa, você não precisa nem dizer. A gente chega num lugar, hoje você não está bem, o que você tem? Precisei falar alguma coisa? Não. Meu corpo fala, meu olhar fala. Porque as pessoas já me conhecem. E eu tenho certeza que isso provavelmente acontece com vocês também. Ou a gente chega e a gente percebe que o outro não está bem, a gente pode chegar junto e dar uma palavra. Tá tudo bem? Quer falar? Então, a importância da lei de sociedade, a importância da convivência, a importância do falar, do bem pensar, para que a gente possa fazer um bom uso desse instrumento que o ser humano vem construindo há milênios, com a proteção do Papai do Céu
e dos nossos amigos espirituais. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz o seguinte: corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. O Espiritismo incentiva a gente a estudar sempre. E a gente vai repetir o que com certeza vocês já ouviram. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Sempre, sempre. Estudar faz muito bem. Por quê? Ainda mais, a gente tem uma literatura espírita lindíssima. Mas é para estudar só Espiritismo? O Espiritismo faz com que a gente tenha uma visão tão bonita de todo o resto. Eu trouxe aí para vocês Aristóteles, Bakhtin, Miotelo e outros tantos. Eu trouxe esses porque esses estavam falando da palavra. Mas e aí a gente tem essa visão da imortalidade, de um Deus bom. Estudemos para que a gente possa trazer para perto da gente esses amigos, para que a gente possa ter uma boa palavra, uma boa conversação. Na palavra e na ação daquele livro ali, aquele pedacinho, né, do Palavras de Vida Eterna, eu trouxe para vocês. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nossa, como que a gente precisa batalhar para chegar nesse ponto? Fazer tudo, qualquer ação, em nome de Jesus. Porque Jesus, ele usou da palavra o tempo todo. Mas ele mesmo não registrou nada. Mas ele falava e ele fazia aquilo que ele falava. Falar e exemplificar. Ação. Nós estamos a caminho. Mas quando a gente estuda, quando a gente conversa, a gente vai, né, melhorando. E eu trouxe essa frase aí de Freud para a gente pensar um pouquinho. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Por que eu trouxe isso? Porque uma coisa que a gente precisa trabalhar é a questão da maledicência. Então, se alguém chega me falando de alguém, eu nem conheço aquele alguém, não sei, mas o outro chega falando, opa, vamos conhecer o outro primeiro? Porque a gente é dono daquilo que a gente cala, aquilo que a gente guarda, que a gente observa. Não que a gente tenha que calar sempre, não é disso que ele está falando. Mas ele é escravo daquilo que ele fala. Então, por quê? Porque a gente precisa ter cuidado quando a gente fala do outro. Porque a gente precisa exercitar o fato de falar o que o outro tem de melhor, e não o que o outro tem de pior. Porque todos nós temos alguma coisa para ser falada, né? Então, esse exercício de falar o que o outro tem de bom. Porque quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E um outro pensador, um outro educador, que também eu gosto muito, ele diz assim pra gente, o Rubem Alves, no Educação dos Sentidos, é um livro dele. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Nessa relação da conversação, do diálogo, saber ouvir é parte fundamental. Já participaram de alguma reunião
onde a pessoa começa um raciocínio, o outro interrompe e você, perdi. Depois, quando você quer retomar a palavra, esse exercício do falar, ouvir, essa conversa boa, esse papo, a gente precisa exercitar mais um pouco. Porque a gente tem curso de oratória, a gente não tem curso de escutatória. Isso é um exercício íntimo. Aprender a ouvir até o final. Estou tentando. Não consigo sempre não, mas eu estou tentando, porque eu tenho esse mau hábito de às vezes vou atropelando as pessoas. O professor quer falar, né? Mas é importante a gente aprender a escutar, para que o diálogo seja bom, seja agradável. E esses dois aí, acho que não estão se entendendo muito não, né? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É a palavra que fere. Às vezes a pessoa fala baixinho, mas dói, não é? Tá exigindo da gente santidade, não. É cuidado. A gente pode dizer as coisas que a gente pensa, mas a maneira como se diz é que é o grande problema. Esse exercício do dizer é muito importante, mas saber como dizer é muito importante, é muito mais importante que aquilo que a gente disse lá no início. Às vezes um sim pode marcar positivamente ou negativamente uma pessoa para a vida toda. Então, cuidar daquilo que a gente fala. E dia do livro espírita, quando é? Quando foi que foi lançado? Quando foi lançado o livro dos Espíritos? Essa foi a primeira contracapa do livro dos Espíritos, ou a capa, não sei, né? 18 de abril de 1857 foi o lançamento do livro dos Espíritos. Então, acho que daqui a 3 dias. E esse mês está acontecendo em Maricá várias palestras sobre a questão da comunicação. Assisti uma no sábado muito interessante, do senhor lá do Sérgio. E a gente tinha pensado nesse tema, já tinha um tempinho, né, que a Maristela pediu para a gente falar, e coincidiu. Coincidiu? Acho que não, né? Esse foi o primeiro livro de perguntas e respostas, e que deu início à doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. E no dia 18 de abril, a gente tem o dia do livro espírita. E acho que é o dia também do livro infantil, dia 18 de abril. E aí a gente trouxe para vocês. Para quem ainda não assistiu, depois se quiser dar uma pausa aí e ver a programação. Esse mês é o mês espírita de Maricá. Esqueci o acento ali do espírita. O tema central é a importância da comunicação social no movimento espírita. Como que é importante essa comunicação. Tem tido palestras muito boas. Está aí toda a programação. Dia 17 agora tem também. E é tudo online. 24, 25, 29, 30. Dando uma pausa, vocês conseguem acessar. Muito boas palestras. As palestras falando sobre essa questão da importância da comunicação no meio espírita e na vida da gente, né?
E a gente foi lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Lei do Progresso. Por que Lei do Progresso, João? Existe progresso sem comunicação, gente? E hoje em dia, olha a comunicação aí. Na pergunta 785, tá lá. Qual o maior obstáculo ao progresso? Qual será que é o maior obstáculo ao nosso progresso? E as respostas são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. E essa resposta é muito grande, viu? Mas eu peguei só esse início, porque o que acontece? O progresso intelectual está sempre à frente do progresso moral. E aí a gente trouxe as figuras da internet, o celular, o tablet, o notebook, porque hoje isso é o que está assim bombando, é o que a gente precisa para a gente poder fazer essa comunicação. Agora, tem muita coisa boa na internet e tem muita coisa que não é tão boa assim. E até lá na internet, até lá nas nossas redes sociais, até no WhatsApp, através de uma conversa, ali só digitando, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque às vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa prepotência, nossa vaidade, os fake news. Então, a palavra também nesse progresso intelectual, nesse progresso midiático, nessa comunicação social, não, hoje em dia não tão perto, mas ela continua existindo de uma maneira muito forte. E qual é o nosso papel enquanto cristão, enquanto espírita, diante dessas mídias, diante dessa tecnologia? O que é que a gente está priorizando? O que é que a gente está falando? O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está postando? A gente foi pesquisar para saber se aquilo é verdade antes da gente colocar nas redes? A ciência deu aval para aquilo? Está dentro das leis de Deus? Está dentro do que a doutrina... Então, assim, olha a palavra aí. Olha a comunicação. E Maricá faz um mês inteiro falando sobre a importância da comunicação social no meio espírita. A espiritualidade está chamando a gente o tempo todo para a gente pensar, para a gente vigiar, para a gente orar. E a gente vai terminar com uma passagem desse livro, Ave Luz, sobre o ouvir. Na página 62 a 65 a gente tirou um pedacinho. Se quiserem ler o capítulo todo, é lindo. E Jesus fala assim: a fala, Mateus, é, por assim dizer, um dom extraordinário que a vida nos outorgou como um bem de Deus. Jesus falou isso para Mateus. O ser humano se distingue dentre os demais viventes pela harmonia da fala e o modo mais claro de comunicação. Porque às vezes também a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. Por que será que acontece isso? Porque nem todo mundo tem a mesma história. Quantas vezes a gente pegou uma palavra escrita, um livro, e leu quando era bem jovem, que achou tédio, não gostou. E você pega um pouco mais à frente, um pouco mais de idade, e fala: nossa, como que naquela época eu li esse livro e não percebi toda essa mensagem, tudo isso que tinha aí. Isso às vezes acontece quando a gente está conversando. A gente fala determinadas coisas e o outro não escuta da maneira como a gente está falando. É igual o WhatsApp.
Eu participo de alguns grupos de WhatsApp. Eu confesso para vocês que eu pouco falo, porque eu acho que não sou muito clara e às vezes aquilo não dá muito certo. Por quê? Porque a pessoa vai ler de acordo com ela está se sentindo. E às vezes você fala assim, não, eu não vou. Aí a outra entende assim, não, eu não vou. Acontece. E às vezes, até conversando assim, a gente fala determinadas coisas. Naquele dia a pessoa não está muito bem, ou naquele dia você não está muito bem, a gente não está muito bem. A gente não usa o tom que gostaria de usar. Mas a fala, Mateus, é, por assim dizer, um dom extraordinário que a vida nos otorgou como um bem de Deus. Então o ser humano evoluiu quando ele começou a falar, quando ele começou a se comunicar. E o que é que a gente anda fazendo com essa palavra? E com essas palavras que a espiritualidade traz pra gente. Se não falou direito, também não tem problema de pedir desculpa, de refazer o caminho. Faz parte, a gente está nesse caminho ainda, a gente não é espírito perfeito. Falta muito ainda. Mas existe a palavra desculpa. Não vou fazer de novo. Nós temos todas essas bênçãos. A gente tem os sentidos, a gente pode falar, a gente pode ouvir, a gente pode sentir o perfume, o tato, o toque. O nosso corpo fala. Uma fotografia é uma mensagem, não é? Mas eu vou olhar a fotografia e vou ver determinada coisa. O meu amigo vai olhar a fotografia e vai ver uma outra coisa. A música, o teatro, tudo no mundo é mensagem, é fala, é texto. E que texto a gente está fazendo um esforço para tentar ser? Que a gente estude, que a gente busque. Tenho certeza que vocês que estão assistindo frequentam alguma casa ou não, mas se a gente procurar na internet tem tanta palestra boa, tem tanta coisa boa acontecendo, quanta palavra boa sendo dita, diante de tanta dor que a gente está vivendo, né? Vamos buscar bons textos, bons filmes, boas palestras, boas músicas, que tragam para a gente um pouco mais de paz, para que a gente seja esse pontinho no universo, ajudando a espiritualidade nesse trabalho imenso que está acontecendo, com tantos desencarnes, com tantas dores. E para a gente encerrar, primeiro eu queria agradecer a todos vocês e pedir a Jesus que ilumine vocês, os seus lares, os seus familiares. E a gente vai encerrar com essa música. Porque ela é uma prece, sabe? Para a gente agradecer essa oportunidade que a gente teve de estar aqui juntos. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, que te sentimos aqui. Vibrações fraternais na estrada.
alegria e na dor a nossa alegria e seja o amor, nossa bandeira de luz. De Jesus, a nossa alegria seja o amor, nossa bandeira de luz. Sem Jesus. Aproveitar e vamos orar. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da palavra. Que a nossa palavra, Mestre, seja a palavra que consola, conforta, que traz alegria. Se porventura usarmos da nossa palavra, do nosso verbo, de uma maneira agressiva, perdoa-nos, que nós possamos em fazer o caminho, pedir desculpas e seguir em frente, buscando Ti e nos amigos espirituais, o exemplo e a proteção para seguirmos em frente. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Envolva o nosso planeta no seu manto de luz, para que possamos, Jesus, seguir em frente na busca de sermos melhores. Muito obrigada por tudo, e que nós possamos estar contigo, porque guardamos a certeza de que sempre estás conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Beijo para todos vocês, e que muito em breve a gente possa estar juntos, cantando, se abraçando, estudando. Um beijo para todos vocês, viu? Uma boa noite. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar.
energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmã. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz.